Salve, salve, senhoras e senhores! E aí, como estamos? Tudo bem? Bom, voltamos para falar finalmente do vídeo mais esperado da semana, que é falar sobre o Ozempic. Então, antes de eu começar, eu já peço para você aí, ó, se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos através do WhatsApp, das suas redes sociais, que eu acho que o mais importante é disseminar o máximo possível as informações que estão contidas nesse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês. Então, por gentileza, compartilhem, se inscrevam no canal, curta o vídeo, que ajuda muito nesse trabalho dentro do YouTube, beleza? E aí eu já vou me antecipar e falar que eu vou fazer a leitura aqui de muita coisa que eu separei, muita informação, muito conteúdo que eu acredito que seja relevante. Então, pra você aí, já te peço desculpa que eu vou falar aqui, vou olhar pra cá, então vai ficar o tempo inteiro essa troca, mas eu tenho que seguir uma linha de raciocínio aqui pra não me perder no decorrer do texto, beleza? Então, eu vou começar esse vídeo explicando como o Ozempic, né, ele age no organismo, quais, digamos assim, as suas funções, né, a partir do momento que você faz uso desse medicamento. É um medicamento, a gente sabe que o Ozempic está bastante disseminado, muita gente tomando por conta própria. O consumo do Ozempic está tão grande no mundo como um todo, né, que inclusive ele está influenciando diretamente no PIB da Dinamarca, que é o país de origem, onde é produzido o Ozempic, da onde é a matriz, né, o laboratório. A Dinamarca, se eu não me engano, ela teria um déficit no PIB de 0,2% e ela teve um crescimento de 1,3% a partir do momento que as informações, né, que os rendimentos aí do laboratório, ele é inserido dentro desse cálculo do PIB. Então, o Ozempic literalmente tirou a Dinamarca de uma recessão, para vocês terem ideia do quão impactante está a venda desse produto no mercado farmacêutico. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho nessa parte inicial de como o Ozempic ele age no organismo a partir do momento que você faz, né, a aplicação do Ozempic. Vamos lá. Ela funciona basicamente de três formas, tá? Primeiro, ela limita a ação do GLTP-1, que é um hormônio produzido no intestino, que sinaliza ao cérebro quando estamos alimentados. Ou seja, ela faz essa produção do hormônio e estimula essa sensação, né, de sinaliza para o cérebro que você está saciado, que você literalmente perde a fome, né? Um inibidor de apetite. A função número 2 do Ozempic no organismo é o seguinte: ele retarda o esvaziamento do estômago. E prestem muita atenção e deixem um asterisco nessa função do Ozempic, porque ela é muito relevante em algumas outras funções, em alguns outros momentos que eu vou citar aqui no texto, tá? Então vamos lá, ele retarda a função do esvaziamento do estômago, beleza? Função número 3 do Ozempic, ele estimula o pâncreas a produzir mais insulina quando ingerimos carboidrato. Então, ele estimula o pâncreas a produzir mais insulina na ingestão de carboidrato. Inclusive, esse foi o principal motivo da droga ser produzida, ser criada, para tratar o diabetes. Lembrando que o Ozempic, a função principal é justamente essa aqui, ó, tá? Ele foi criado e desenvolvido não com o intuito de emagrecimento, ele foi criado e desenvolvido para estimular o pâncreas a produzir mais insulina. O Ozempic é um medicamento voltado para diabéticos, e aí, num segundo momento, ele começou a ser utilizado para emagrecimento, para o combate à obesidade, por conta desses dois outros motivos anteriores que eu já citei para vocês, tá? Uma das funções do hormônio GLP-1, que eu falei citado acima, é retardar a passagem dos alimentos no estômago, tá? Então ele retarda essa passagem do alimento, porém, se o estômago desacelerar muito, isso pode causar problema como gastroparesia, tá? A gastroparesia grave, considerada grave, é quando você... a função normal do estômago funciona da seguinte forma, ó. Você, após 4 horas, quando você se alimenta, após 4 horas, apenas 10% de tudo que você ingeriu na sua refeição, ela pode estar no seu estômago, tá? Qualquer coisa a mais, mais de 10%, você começa a entrar num quadro de gastroparesia, tá? Então, acima de 10% é uma gastroparesia leve, acima de 14% já é uma gastroparesia moderada, e aí, um pouco mais alto, a gente entra numa gastroparesia grave, beleza?
Então, se você... vou dar um exemplo muito simples do quanto isso pode impactar na vida normal, né, de pessoas comuns. Por exemplo, se você tem uma cirurgia. Todo mundo sabe que quando você tem uma cirurgia agendada, você precisa fazer previamente um processo de jejum, né? Você pode ter que ficar algumas horas sem comer, inclusive até para alguns exames. Só que quando a pessoa faz o uso do Ozempic, automaticamente isso precisa ser comunicado ao médico, porque o processo de preparação para a cirurgia tem que ser completamente diferente. O tempo de jejum para uma cirurgia de uma pessoa comum para uma pessoa que está fazendo o uso do Ozempic é completamente diferente. Então, o primeiro alerta que eu faço se você tem alguma cirurgia, se você tem algum exame no qual você precisa de um certo período de tempo de jejum, o Ozempic influencia diretamente nesse período, tá? Então, exames podem estar sendo mascarados por conta do uso do Ozempic, assim como num processo de cirurgia, você pode ser impactado diretamente por conta desse período, desse retardamento de processamento de alimentos no estômago, tá? Inclusive, isso é um risco grave para quem vai entrar numa cirurgia. Afinal de contas, você, por conta desse retardamento no processo de digestão, o risco está numa aspiração de líquido gástrico após que você for sedado, e esse líquido gástrico ele pode causar lesões por conta da acidez e até asfixia. Você pode literalmente sofrer uma asfixia por conta desse líquido gástrico que estava contido no seu organismo, porque, como eu falei anteriormente, o processo de digestão, para quem faz uso do Ozempic, ele é mais demorado, ele precisa ser maior o tempo de jejum, tá? Então, atenção, muito, muito, muito cuidado se você tem cirurgia para fazer ou se você precisa fazer algum exame com período de jejum, tá? Vou falar um pouquinho agora também dos efeitos colaterais do Ozempic, que eu já me antecipo em falar que todos esses efeitos colaterais, além de ter diversas comprovações através de estudos com muita acessibilidade na internet, ele também consta na bula do próprio Ozempic. Então, eu sei que todo mundo tem um hábito e tem um ditado, né, que se você lê a bula de qualquer remédio você não toma, mas eu acho que no caso do Ozempic, ele não pode ser, a gente não pode não dar a devida atenção para os efeitos colaterais do Ozempic, que podem ser, inclusive, efeitos graves para a sua saúde, tá? Então, tudo que eu falei aqui, ele está comprovado através de estudos com total acesso na internet e também na bula do remédio. Se você comprar o Ozempic, você abre a bula, vai constar tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Então, os efeitos colaterais do Ozempic mais comuns são sintomas gástricos, né, que todo mundo quem já tomou sabe como né? Então, você tem ali diarreia, náuseas, né? A pessoa que toma o Ozempic, ela fica muito, muito enjoada. Consequência da náusea é o quê? É o vômito, então você vomitar, constipação, refluxo, e o refluxo, inclusive, por conta desse retardamento digestivo que o Ozempic causa, além de gases e, obviamente, a sensação de saciedade, que é o que todo mundo acaba buscando ao fazer uso do Ozempic, tá? Os efeitos colaterais mais sérios, porém não tão incomum como a gente pensa, já que um paciente a cada 10 usuários de Ozempic, eles correm e sentem esses sintomas que eu vou citar agora, tá? E, inclusive, mais uma vez, essa informação consta na bula do remédio. Vamos lá. 1 em cada 10 usuários pode desencadear um aumento da incidência de pedras na vesícula. Ou seja, se você já tem um histórico na família, se você já tem um histórico de dores, de desconforto na vesícula, atenção, eu não te recomendaria o uso do Ozempic, tá? Porque ele tem um aumento na incidência de pedras na vesícula. Além disso, pode te causar hipoglicemia, perda de visão, principalmente em pacientes diabéticos do tipo 2. Então, você diabético do tipo 2, aí, muita atenção. Pancreatite aguda, ou seja, você pode ter uma inflamação do pâncreas, e reações alérgicas graves, a semaglutida, que é do que faz, né, que constitui o Ozempic, tá? Outro efeito grave e pode ser causado é o de câncer na tireoide. Pessoal, mais uma vez, todas essas informações constam na bula do Ozempic. Aquele papelzinho que fica dobrado, amassado no fundo da caixa e que você faz questão nenhuma de ler. Beleza?
Todos esses efeitos, como eu falei, colaterais, eles são relatados em estudos. Se você der um Google, você também tem acesso, tá? Outra consequência apontada de quem faz uso do medicamento ficou conhecida como Ozempic Face. Isso aqui é muito interessante, que eu já li diversos, isso não consta na bula, mas consta muito na internet. São relatos, né, que eles chamam de Ozempic Face, que o que seria? É a perda excessiva de tecido gorduroso na face. A pessoa fica com aquela face mais chupada, né, falando a grosso modo assim. Então, ela contribui para dar um aspecto de envelhecimento. As pessoas, quando sofrem essa perda muito brusca por conta do uso do Ozempic, ela tem uma perda de tecido gorduroso da face, fica com uma cara mais envelhecida, né, com o rosto mais chupado, né? E aí, por conta disso, existe já esse termo chamado de Ozempic Face. Então, muita atenção a isso também, tá? Afinal de contas, no rosto há compartimentos de gordura que dão sustentação à face. Então, por conta desse peso excessivo e muito rápido proveniente do uso do Ozempic, a grande maioria das pessoas também sofrem desse problema conhecido como Ozempic Face, tá? E aí, resumidamente, agora a gente vai chegar numa conclusão aqui, é que o barato pode sair caro. Eu costumo falar muito isso. O Ozempic, né, ele já é uma segunda geração, ele já é uma geração já posterior à Victoza, né? Quem é consumidor aí por necessidade, por doença, de medicamentos como o Ozempic, começou lá com a Victoza, e aí na Victoza eles começaram a perceber esse efeito de saciedade, né, de perda de apetite, e automaticamente auxiliando no processo de pessoas que sofriam de obesidade. Veio o Ozempic, que é uma nova geração, e já tem, né, a terceira geração de medicamento, né, que o pessoal conhece como Saxendra. Você tem uma outra já também, ou seja, o tempo inteiro a indústria farmacêutica ela vem evoluindo medicamentos voltados para a obesidade. Só que, pessoal, vamos ser muito sinceros aqui. Todo mundo que faz uso, seja da Victoza, seja do Ozempic, seja da Saxendra, seja do novo medicamento aí que já está começando a rodar no mercado, além de produtos extremamente caros, né, normalmente o Ozempic aí deve estar na faixa de uns R$800 a caneta, assim como esse novo medicamento já está mais de mil reais, além de serem medicamentos extremamente caros, pessoal. Se vocês pararem, né, se vocês suspenderem o uso, todo esse processo de emagrecimento, essa luta, esse combate à obesidade, ele é interrompido. E na grande maioria das vezes, as pessoas recuperam o peso quando não aumentam, né? Vão além do peso que já possuíam antes do uso do medicamento. Então, assim, parece um pouco a gente bater na mesma tecla, parece um pouco eu falar aqui mais do mesmo, porém, não tem solução milagrosa. Não adianta você querer buscar em remédios, ou melhor, não adianta você transferir a responsabilidade desse combate à obesidade, a não ser partindo dos seus princípios alimentares, dos seus princípios de hábitos de atividade física. Infelizmente, ou felizmente, senão eu estaria desempregado, não existe fórmula mágica, tá? Então, pode vir o Ozempic, pode vir qualquer outro medicamento, se você não tomar literalmente a conscientização que você precisa fazer exercício regularmente, que você precisa se alimentar melhor. E aí, quando a gente fala se alimentar melhor, a pessoa fala, eu não vou fazer porque eu preciso comer uma dieta regrada, eu não como isso, eu não como aquilo. Eu acho que a gente, né, sendo adulto, a gente passou da fase da manha, de fazer manha para comer coisa. Eu vou ser muito sincero aqui, eu acho que o adulto que não fala assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, cara, é uma criança que tá ali guardada dentro de você. A gente tem um momento de ser criança, a gente tem um momento, né, da voz da criança falar mais alto, mas eu acho que quando se diz respeito à saúde, quando se diz respeito a você ter cuidado com você, principalmente você que é pai, principalmente você que tem filho, principalmente que você tem uma pessoa que depende de você aqui em todos os sentidos, emocionalmente, financeiramente, amorosamente, né? Você precisa estar ao lado dessa pessoa para ajudar na formação desse ser humano. Eu falo muito isso com os meus alunos de personal. Eu costumo falar que se você tem filho, a sua saúde ela não é mais apenas sua, né? A sua saúde também é do seu filho, então você precisa
mudar hábitos, você precisa mudar tudo que você fez até hoje e não está te entregando um resultado. Então não tem remédio milagroso. A gente vai voltar a bater no martelinho aqui, ó, regularidade de atividade física. A gente vai bater aqui no martelinho de você se alimentar melhor. Se alimentar melhor também não é só comer, vou virar vegano, não. Você pode, obviamente, comer um negocinho ali, um comecinho ali, uma outra coisa ali que você goste, mas isso não pode ser a sua rotina. Rotineiramente você precisa se alimentar de alimentos menos processados, alimentos mais orgânicos, comer comida de verdade, menos produtos industrializados, menos enlatados. Então todos esses cuidados consequentemente vão te trazer a perda de peso, o emagrecimento e esse combate à obesidade, que hoje em dia já se tornou, né, a principal doença da sociedade, né? Hoje em dia a gente já tem aí os Estados Unidos liderando todos os históricos de obesidade na fase adulta, na fase infantil, e o Brasil ali colado, cara. O Brasil hoje em dia é o segundo maior país em número de obesos, tanto na fase adulta quanto na fase infantil. Então o alerta precisa ser dado. Eu não preciso nem falar aqui que o Ozempic para criança, para mim, devia ser crime. Então, você pensar na possibilidade de oferecer um tipo de remédio desse para criança é um absurdo. E para o adulto, muito sinceramente falando, para mim também beira o absurdo. Afinal de contas, a gente vai ficar correndo o tempo inteiro atrás do rabo. Você vai tomar um medicamento que tem uma série de problemas que pode te causar de saúde e você não mexe na chave principal, que é a sua alimentação e a sua regularidade de exercício. Eu espero muito que esse vídeo acenda uma luzinha na sua cabeça, se você faz uso do Ozempic regularmente, se você já faz uso há muito tempo, se você estava com a pretensão de utilizar, eu espero muito que esse vídeo sirva de alerta. Já falo para você encaminhar aqui o link desse vídeo para o seu amigo, para sua amiga que conversou com você, que está trabalhando com a possibilidade de fazer o uso do Ozempic. Eu acho que assim, o livre-arbítrio é direito de todos, porém não se pode ocultar as informações que já constam na bula, mas muitas das vezes a gente não lê. Então esse vídeo serve para explicar, mostrar, pontuar e fazer com que você faça reflexão se vale a pena ou não o uso desse medicamento para você, tá bom? É isso, fica ligado aí no nosso canal, vem mais conteúdo já para vocês. Aproveita lá, quem quiser me segue no Instagram, @oseupersonal. Todas as minhas redes sociais é @oseupersonal, tudo junto, minúsculo. Então Twitter, Threads, Facebook, acompanha a gente lá e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, beijo, até a próxima.